Coloque seus fones de ouvido. Acomode-se onde se sentir mais confortável. Se for ouvir antes de dormir, que essa história te leve suavemente até os limites entre sonho e realidade. Respire fundo e relaxe. A história já vai começar. Essa história acontece em um bairro afastado da região metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo. Ângela, uma mulher de 24 anos, vivia com seu filho de 8 meses em uma casa simples, herança de um pai que ela nunca chegou a conhecer. Trabalhava como gerente em um mercado local e contratava uma babá em meio período para cuidar do filho durante o dia. Numa noite quente de verão, enquanto preparava o banho do filho, tudo saiu do controle. Um acidente absurdo e trágico, daqueles que não têm explicação, levou embora o bebê. As investigações confirmaram: não houve negligência. Ela foi inocentada pela justiça, mas a vizinhança não pensava da mesma forma. Antes mesmo de qualquer julgamento oficial, todos já a haviam condenado. Cochichavam às suas costas. Sussurros brotavam das janelas entreabertas, dos corredores do prédio, das filas de mercado. Vozes baixas, mas afiadas como navalhas. A justiça falha, né? Mas a gente sabe o que aconteceu de verdade. Coitada da criança, tão pequenininha. E ela ali, como se nada tivesse acontecido. Você viu? Saiu ontem para passear, como se fosse uma mãe normal. Alguns evitavam cumprimentá-la. Baixavam os olhos, fingiam pressa. Outros chegavam a mudar o trajeto do passeio matinal só para não cruzar com ela. Um vizinho que sempre caminhava com o cachorro na calçada trocou de quarteirão. A senhora do 202 passou a usar o elevador de serviço. Ela aprendeu a ouvir o silêncio, aquele que se fazia quando entrava em um ambiente. A conversa parava, o ar mudava. Ela já não chorava na frente de ninguém. Não por força, mas por medo. Medo de que qualquer expressão sua fosse interpretada como frieza, ou exagero, ou culpa. Sozinha, julgada e tratada como um monstro por pessoas que antes dividiam cafés e festas de fim de ano, Ângela aguentou o quanto pôde. Mas com o tempo, a dor das lembranças se misturou ao peso da rejeição. Decidiu se mudar. Pegou tudo o que tinha economizado, vendeu os poucos móveis que restavam e procurou uma casa bem longe dali. Encontrou um imóvel antigo, barato demais, numa área remota do interior de Minas Gerais, cercada por mata fechada e sem vizinhos por quilômetros. A corretora parecia aliviada por fechar o negócio rapidamente e não fez muitas perguntas. A casa era grande, velha, com 2 andares, exalava um cheiro denso de poeira e abandono. Havia manchas de umidade nas paredes e uma sensação incômoda de que o tempo ali não passava, apenas se arrastava. O silêncio, a princípio, era um alívio, mas logo se tornou pesado. Na primeira semana, Ângela notou uma porta trancada no fim do corredor do 2º andar. A madeira parecia podre, estufada pela umidade. Tentou girar a maçaneta, empurrou com força, mas por mais que tentasse, ela não cedia. Na 2ª semana começaram os sons, sempre no mesmo horário, 10h30 da noite. No início, achou que fosse coisa da sua cabeça. Rangidos no piso, o vento batendo nas frestas. Sons comuns de uma casa velha. Mas não era isso. Era uma voz. Um sussurro quase imperceptível, vindo de trás da porta fechada. Tentou ignorar por dias, mas a curiosidade era mais forte. Subia as escadas rangentes com passos contidos, segurando o corrimão com força, o coração acelerado. Parava diante da porta, encostava o ouvido tentando entender os sussurros com mais clareza. Quem está aí? A voz parecia distante e indefinida, só murmurava. O cheiro no corredor piorava a cada noite. O mofo se espalhava pelas paredes, como se estivesse vivo. O frio parecia se concentrar em torno daquela porta. Foi numa quinta-feira que a voz falou com clareza. Você me deixou sozinho. Ângela recuou como se tivesse levado um choque. As pernas falharam. Ela se apoiou na parede, trêmula. A voz era fina, carregada de uma tristeza que atravessava a alma. Naquele instante, algo dentro dela se partiu. Meu filho, sussurrou com os olhos marejados. É você, meu amor. Mas ela sabia. Aquela não era a voz do bebê.
Era mais velha, diferente. Algo estava errado. "Quem é você?" gritou, batendo na porta com as duas mãos. "O que quer de mim?" Do outro lado, o silêncio se arrastou, espesso, sufocante, como se o próprio corredor prendesse a respiração. E naquela noite, pela primeira vez, Ângela não conseguiu dormir nem por um minuto. Na noite seguinte, uma sexta-feira chuvosa, as batidas na porta principal a despertaram de um sono agitado. Ângela desceu as escadas cambaleando, ainda sonolenta, o som da chuva torrencial mascarando os passos que se aproximavam. "Quem é?" perguntou sem abrir a porta. Uma voz feminina, ofegante, respondeu do outro lado da porta. "Oi, somos nós. Chegamos da viagem. Não conseguimos encontrar as chaves nas malas de mão. Poderia abrir a porta, por favor? Estamos encharcados." Ângela franziu a testa, confusa. Aproximou-se da portinhola e espiou para fora. Um casal estava parado na varanda, cabelos molhados pela chuva, bagagens espalhadas aos pés. A mulher, loira e elegante, batia os braços para se aquecer. O homem, alto e de barba aparada, segurava um guarda-chuva quebrado. Ângela recuou um passo e respondeu hesitante. "Desculpem, mas vocês devem ter se enganado de casa. Eu não conheço vocês." A voz da mulher, aguda e carregada de incredulidade, respondeu do lado de fora. "Mas como assim? Pare de brincadeira, Ângela. Abra logo essa porta, estamos ensopados aqui. Como sabem meu nome, vão embora, não conheço vocês." "Ângela, somos nós, Vitória e Arthur. O que está acontecendo? Pare com isso. Você está nos assustando." Vitória olhava assustada para o esposo, que procurava a chave nas bagagens. Ângela balançou a cabeça, negando e franzindo a sobrancelha. "Do que vocês estão falando? Vocês estão loucos. Esta é a minha casa. Moro aqui há 3 semanas. Do lado de fora, ela ouviu o homem murmurar algo para a mulher, o tom crescendo em urgência. "Ângela, por favor, abra essa porta", disse Arthur, parando bem diante da entrada. "Cadê o Vitor? Onde está nosso filho?" Vitória arregalou os olhos, o desespero tomando conta enquanto a chuva caía forte ao redor dela. "Vitor, meu amor, onde você está? A mamãe está aqui." "Não sei de que criança vocês estão falando", respondeu Ângela, o coração disparando. "Não há nenhuma criança aqui. Saiam da minha propriedade ou vou chamar a polícia." "Pode chamar a polícia. Se você não chamar, eu mesma chamo, sua louca. Deixa eu ver meu filho", respondeu Vitória, desesperada. Enquanto isso, Arthur tentava forçar a entrada e batia com os punhos contra a porta. "Abra já essa porta, Ângela!" Ângela pressionou as costas contra a madeira, respirando com dificuldade. Aqueles estranhos estavam tentando invadir sua casa, falando de uma criança que não existia. Seriam ladrões? Pessoas enviadas pelos antigos vizinhos para perturbá-la? Pensou ela por um momento. "Vou chamar a polícia", gritou Ângela correndo para o telefone. "Vitor, meu amor, cadê você?" Vitória chamava pelo filho enquanto olhava pela janela. Ângela discou o número com dedos trêmulos. Quando a voz do atendente surgiu do outro lado da linha, ela mal conseguiu articular as palavras. "Por favor, venham rápido. Tem um casal tentando invadir minha casa. Dizem que moram aqui, mas esta é minha casa. Por favor, preciso de ajuda." 5 minutos depois, as luzes vermelhas e azuis da viatura cortaram a escuridão da noite chuvosa. Ângela observou pela janela enquanto um policial, alto e imponente, descia do carro. Sua voz grave ecoou pela noite quando ele se aproximou do casal. "Sou o oficial Anthony", anunciou ele, ajustando o cap molhado. "Alguém pode me explicar o que está acontecendo?" Vitória se adiantou, as palavras jorrando em desespero. "Oficial, por favor. Contratamos essa mulher como babá por uma agência. Fomos viajar a negócios e deixamos nosso filho Vitor com ela. Ele tem 5 anos e é autista. Mas ela não nos deixa entrar em casa. A gente só quer saber onde ele está. Por favor, nos ajude." "Ok, entendi", disse Anthony, dirigindo-se à porta da casa. "Senhora, está tudo bem aí dentro?" "Eles estão tentando entrar na minha casa. Leva eles daqui", respondeu Ângela com a voz nervosa. "Senhora, qual seu nome?", perguntou o oficial. "Me chamo Ângela e estou sozinha. Não tem nenhuma criança aqui." "Tudo bem, dona Ângela. Quero que a senhora fique calma. Por favor, abra a porta para conversarmos." "Não, se eu abrir, eles vão invadir minha casa. Só leve eles embora." "Por favor, senhora, só queremos conversar." "Abre a porta, sua maluca.
Vitória gritou do lado de fora, a voz cheia de desespero. Cadê meu filho? Por que está fazendo isso? Eu não estou fazendo nada. Fica tranquila, ninguém vai invadir, disse Anthony. Mas preciso que a senhora abra a porta para conversarmos, respondeu ela com firmeza. Podemos conversar daí mesmo. Não vou abrir a porta. O oficial se voltou para o casal avaliando a situação. A chuva havia diminuído, mas ainda caía em gotas pesadas sobre o telhado. Se vocês são os donos, onde está a chave da casa? Nós não a encontramos. Deve estar em outra mala no carro, respondeu Arthur. Por favor, senhor, vá procurar a chave. Isso nos ajudaria muito neste momento. Arthur correu até o carro para procurar as chaves, enquanto os dois permaneceram na frente da casa. O oficial se dirigiu a Vitória, questionando sobre seu filho. A senhora disse que tem um filho, Vitor, e que ele está na casa. A senhora o viu? Não, ela não me deixou ver meu filho. Ele é autista e não costuma responder ou falar. Normalmente só murmura coisas bem baixinho, como se estivesse falando consigo mesmo. Do outro lado da porta, Ângela gritou. Mentirosos, esta é minha casa, comprei há 3 semanas. Não conheço vocês, não há nenhuma criança aqui. O oficial caminhou até a janela lateral e acendeu a lanterna. A luz atravessou as cortinas semi-abertas, revelando a sala de estar. Seus olhos experientes varreram o ambiente, registrando cada detalhe. Senhora, chamou ele voltando para a porta. Se não há nenhuma criança na casa, por que há tantos brinquedos espalhados pela sala? Do outro lado da porta, Ângela olhou para a sala, confusa. Blocos de montar coloridos estavam espalhados pelo tapete. Um cavalinho de balanço repousava no canto. Livros infantis empilhados sobre a mesa de centro. Não há brinquedos algum, murmurou ela, a voz tremendo. Não tem nenhum brinquedo na sala. Senhora, estou vendo claramente brinquedos através da janela. Não, gritou Ângela, pressionando as palmas das mãos contra as têmporas. Vocês estão tentando me enlouquecer. Não há nenhuma criança aqui. Vão embora. Vitória não conseguia ficar parada. Caminhava de um lado para o outro, as mãos entrelaçadas, murmurando preces silenciosas. Vitor! Gritou ela novamente, aproximando-se da janela. Vitor, meu amor, a mamãe está aqui. Neste momento, Arthur voltou gritando. Eu achei! Retornando com um molho de chaves e as entregou nas mãos do oficial. Finalmente achei. Estava na mala grande, no meio das roupas. O oficial Anthony pegou as chaves, analisando-as sob a luz da lanterna. Senhora, disse ele, voltando-se para a porta. Vou testar estas chaves. Se elas abrirem a porta, isso significa que este casal realmente mora aqui, e a senhora terá que vir comigo para esclarecimentos. Por favor, se afaste da porta. Ângela riu, um som áspero e amargo. Pode tentar, oficial. Elas não vão abrir nada, porque esta é minha casa, disse ela, se afastando da porta. O oficial inseriu a primeira chave na fechadura, mas ela não abriu. É essa chave aqui, oficial, disse Arthur, sinalizando qual abriria a porta. Segunda tentativa. Agora com a chave indicada e... O som do mecanismo se movendo ecoou pela noite como um trovão. A porta se abriu lentamente, revelando Ângela parada no hall de entrada, o rosto pálido como papel. Balbuciou ela, recuando. Não é possível. Vocês estão todos envolvidos nisso. Apontou um dedo trêmulo para o oficial. Onde conseguiram a chave da minha casa? O oficial Anthony entrou calmamente, as mãos estendidas em gesto pacificador. Senhora, preciso que se acalme. Vamos conversar e esclarecer tudo isso. Vitória e Arthur correram para dentro da casa, ignorando Ângela completamente, subindo as escadas 2 degraus por vez. Vitor! Vitor, onde você está? O som dos passos ecoou pelo 2º andar. Ângela observou hipnotizada, enquanto o oficial se aproximava dela. Senhora, qual é o seu nome completo? Ângela Santos, respondeu ela, a voz distante. Mas não entendo como eles têm a chave da minha casa. De repente, um grito agudo e desesperado ecoou do 2º andar. Era Vitória. Oh não! Meu filho, não! Prenda essa assassina! O oficial Anthony sacou as algemas rapidamente, prendendo Ângela ao corrimão da escada. Não se mova, ordenou ele antes de correr escada acima.
Ângela ficou ali, algemada, ouvindo os passos pesados do oficial no andar superior. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela podia ouvir apenas o som da própria respiração ofegante e o gotejamento da chuva nos beirais. "Meu Deus!" disse o oficial, sua voz ecoando pelo corredor do segundo andar. Ângela levantou os olhos, tentando enxergar através das grades do corrimão. Arthur estava ajoelhado no chão no final do corredor, exatamente onde ficava a porta, que antes estava trancada. Agora, ela estava escancarada, revelando um quarto pequeno e úmido, onde Vitória segurava o corpo de Vitor em seus braços. "Meu bebê, meu menino", soluçava Vitória, o segurando contra o peito. O oficial Anthony se aproximou lentamente. Na cama, Vitória segurava seu filho. Vitor tinha cabelos castanhos escuros, pele ainda úmida, como se tivesse sido retirado da banheira e deixado ali repousando. Seus olhos estavam fechados, o rosto sereno, como se apenas dormisse. Quanto tempo ela o deixou aqui?" perguntou Vitória, a voz entrecortada pelos soluços. O oficial examinou o corpo com cuidado. A pele estava fria ao toque, mas ainda não havia sinais de decomposição avançada. "Já faz algum tempo", respondeu ele, fazendo anotações mentais. "Provavelmente desde ontem à noite, ou talvez anteontem." Lá embaixo, Ângela começou a tremer incontrolavelmente. Fragmentos de memória começaram a se formar em sua mente como peças de um quebra-cabeça macabro. Uma banheira cheia de água morna. Um menino pequeno, quieto demais. O telefone tocando insistentemente. Ela saindo por apenas um momento. Apenas um minuto para atender a ligação. "Não pode ser. Eu não fiz isso", sussurrou ela com as lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto. "Não foi minha culpa." O silêncio da casa na sexta-feira à noite. O corpo pequeno flutuando na banheira. Suas mãos desesperadas tentando reanimá-lo. A culpa esmagadora transformando sua percepção da realidade. Eu não queria deixá-lo sozinho. Só fui atender o telefone, foi só um minuto. Ele era tão quieto. Sempre tão quieto. Eu nem percebi." O oficial Anthony desceu as escadas lentamente, observando Ângela com uma mistura de profissionalismo e compaixão. "Senhora Ângela", disse ele suavemente, "a senhora chegou aqui na sexta-feira de manhã para cuidar do Vitor, não foi?" Ângela confirmou com a cabeça lentamente, incapaz de falar. "E o que aconteceu na sexta-feira à noite?" Eu o deixei na banheira", sussurrou ela, as palavras saindo como confissões arrancadas à força. "Só por um minuto." O telefone tocou e eu pensei que ele estaria bem. Ele sempre ficava quieto na banheira, sempre foi um menino bom. O oficial franziu a testa, tentando entender. "As pessoas me acusaram, mas eu não fiz nada. Não foi minha culpa." A realidade e a ilusão se misturavam em sua mente, e suas palavras saíam em partes desconexas daquilo que de fato havia ocorrido. A verdade começou a se desenrolar como uma teia de aranha, sendo desfeita pelo vento. Ângela nunca havia perdido um filho, nunca havia sido julgada por vizinhos. Nunca havia se mudado para escapar de fofocas. Sua mente, destroçada pela culpa de ter deixado uma criança especial sozinha, ainda que por poucos segundos, havia criado uma realidade alternativa, onde ela era a vítima, onde ela era quem havia perdido um filho. "Os sussurros", disse em voz baixa, quase para si mesma, olhando para o teto. Era ele, não era? Ele estava tentando me dizer alguma coisa. O oficial seguiu seu olhar para o segundo andar, onde Vitória ainda chorava sobre o corpo do filho. "Crianças autistas às vezes sussurram", explicou ele gentilmente, "especialmente quando estão com medo ou confusas. Provavelmente ele estava chamando por você, ou pelos pais." A porta do quarto nunca havia ficado trancada durante esses dias. Ângela, em seu estado de choque e negação, havia colocado o corpo de Vitor na cama e encostado à porta, recusando-se a aceitar o que havia acontecido. Sua mente havia criado uma história, onde ela era a mãe em luto, onde os sussurros eram fantasmas do passado, onde aquela casa era seu refúgio. "Ele estava tentando me dizer que não queria ficar sozinho", sussurrou Ângela, as lágrimas agora escorrendo livremente. "E eu o deixei sozinho."
O oficial a observou com uma expressão de profunda tristeza. Havia visto muitos casos ao longo dos anos, mas a culpa, transformando a percepção da realidade de forma tão drástica, era rara. Senhora Ângela, disse ele preparando-se para removê-la da casa, a senhora vai precisar de ajuda profissional. Enquanto era levada para a viatura, Ângela olhou uma última vez para a casa. Pela janela do segundo andar, podia-se ouvir os lamentos de Vitória ainda segurando o filho. O som ecoava pela noite, um lamento que se misturava com o gotejamento da chuva. Você me deixou sozinho, disse Ângela em voz baixa, repetindo as palavras que havia ouvido por 2 dias. Desculpe, meu filho. Me perdoe por ter deixado você sozinho. No fim, não havia fantasmas, apenas uma culpa tão profunda que havia reescrito a realidade, transformando uma babá traumatizada em uma mãe em luto, um acidente terrível em uma tragédia pessoal, e 3 dias de negação em semanas de ilusão. A voz no quarto ao lado era apenas a súplica de uma mente perturbada, tentando encontrar perdão diante da necessidade inconsciente de autopunição. E agora, aquele silêncio se espalhava por toda a casa. Eterno, implacável. Carregava consigo o peso de uma inocência perdida e de uma culpa que jamais poderia ser totalmente perdoada. Fim. Obrigado por ter ficado até aqui. Se você ouviu até o final, é porque de alguma forma essa história prendeu sua atenção. E isso significa muito para mim. Se gostou, deixe um like e se inscreva no canal. Toda semana temos mais conteúdos interessantes esperando por você. Um forte abraço e nos vemos na próxima história.